Parece, à primeira vista, um excesso de detalhismo, mas o assunto é muito sério. O que fazer com o cônjuge que incita o ódio no filho contra o pai ou a mãe após uma separação? Até hoje não existe a capitulação desse crime em nossos códigos, mas um projeto de iniciativa do deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, resolveu botar o dedo na ferida. Ele define legalmente a conduta conhecida como síndrome da alienação parental e estabelece punições que vão desde a advertência até a perda da guarda da criança. O deputado do Regis de Oliveira, autor do projeto, está com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, a iniciativa foi sua ou o senhor recebeu essa sugestão de alguém? Essa sugestão veio através de um grupo de juízes e promotores, né, também de advogados, que entenderam essa situação angustiante que fica o filho como joguete na mão dos pais, né? E isso, então, enviaram um texto que eu achei fantástico, texto realmente muito bom o texto. Na minha vida de juiz eu enfrentei isso diversas vezes, né? Confrontos entre pais, mas nada assim angustiante. E com a evolução da sociedade, com a massificação, o que acontece? As pessoas perdem um pouco o equilíbrio nas relações humanas, né? E começam a utilizar a criança, instilar ou destilar ódio no coração da criança contra o outro cônjuge. Quer dizer, isso é gravíssimo, né? O que deveria ser uma paz, uma harmonia, quer dizer, uma separação civilizada, vira ódio. Aquela relação inicial que se construiu na base de amor passa a ser ódio. E a criança passa a ser o joguete na mão dos dois. Então, temos que disciplinar juridicamente isso aí. Detectado esse fato, ou seja, digamos que o pai ou a mãe, aqui não interessa identificar qual dos dois, um deles passa a utilizar o filho como instrumento do seu ódio contra o outro. Seja por problemas financeiros, seja por traição de um ou de outro, não importa a causa. A verdade é que a lei tem que proteger a criança, que é a pessoa desvalida de qualquer suporte para enfrentar o futuro. Então, a lei veio, nós estabelecemos aí que, detectado este fato, e com certeza a separação deve estar em juízo, claro, o juiz, detectado o fato, ele toma todas as cautelas. Ele já pode fazer isso hoje, mas ele não tem instrumentos legais para isso. Ele determina... Faz de ofício. Ele determina, por exemplo, que uma investigação na vida do casal, ele pega o assistente social, manda ir à casa de ambos, o assistente conversa com a criança, um psicólogo também pode e tal, e o psicólogo é absolutamente essencial nessas oportunidades, né? Para dialogar com a criança e saber o que realmente se passa, o que não é fácil, porque tudo isso se faz subrepticiamente, ninguém faz nada às claras, né? Quer dizer, o venenozinho é jogado, por exemplo, à noite, né? Na hora que a mãe está deitada com a criança, ou o pai deitado com a criança, diz, olha, tal, você sabe, sua mãe, né? E aquilo vai incutindo na criança, a ponto de despertar nela realmente uma reação negativa contra o cônjuge, e o cônjuge não fica sabendo disso. Ele começa a detectar, claro, pelo comportamento da criança, que fica arredia, que começa até a hostilizar o pai ou a mãe, né? Detectado isso aí, o juiz pode tomar todas as providências. Primeiro, tem que se assenhorear de orientações, de provas, claro, para realmente tomar uma decisão qualquer. E aí, usa os seus instrumentos que ele tem, psicólogo, assistente social, para fazer uma investigação inicial. E aí, bom, esse pessoal vai trazendo as informações para ele. Neste passo é que, então, detectado efetivamente esse comportamento de um dos cônjuges, toma as medidas provisórias, sancionatórias, né? E já tem pena, deputado? O projeto estabelece pena? Estabelece sanções civis, né? Nós não tipificamos isso como um crime, porque isto, na verdade, em tese, já pode ser, eventualmente, um crime de abuso de menores, etc, etc, né? Utilizar um menor para poder prejudicar o próprio menor pode caracterizar um crime contra o próprio menor, mas não é um crime contra o outro. E também não adianta tipificar crime, sabe? Nós estamos aqui na casa cheios de tipificação de crime e a gente vê que não funciona. Na verdade, nós temos que mudar a cultura das pessoas, mudar o comportamento, né? Agora, tem que ter sanção. Por quê? Porque norma sem sanção é nada, né? O que eu falei, por exemplo, que estabelece lá a retirada de... primeiro guarda pode haver retirada da guarda, né? Isso, pode até culminar com a perda do poder parental.
né? A perda do chamado pátrio-poder. Todo mundo conhece mais como pátrio-poder. Isso, né? Porque a gente fica falando de alienação parental, é um palavrão. Né? O pessoal não entende, não sabe o que é isso. É melhor a gente falarmos aí, é melhor falarmos aí em realmente perda do poder, perda do pátrio-poder, que todo mundo sabe o que é. Pode até culminar nisso. Até culminar nessa sanção pesada. Deputado, o senhor que exerceu durante muito tempo o cargo de juiz, é comum esse tipo de prática entre os casais separados? É mais comum do que a gente pensa. É mais comum do que a gente pensa. Porque, veja, aquela situação inicial de carinho, de amor, com algum tempo, utilizando o filho para claro, com algum tempo começa a ter desgaste, né? Esgarçar a relação, que é normal. Agora, quando as pessoas são bem tranquilas e bem conscientes do seu comportamento, elas conseguem lidar com isso e vão se adaptando ao longo do tempo outras situações. Aquele amor que era erótico, digamos, ao início, né? Ele passa para ser um amor, um carinho, e ao final ele passa a ser um companheirismo, né? Quer dizer, essa evolução, mais ou menos, isso tem explicações filosóficas até, né? Tem o André Comte-Sponville, um dos maiores filósofos de hoje, ele tem um texto sobre o amor e ele relata exatamente essa evolução ao longo do tempo. Então, veja, aquela relação que era originária de um amor, que poderia continuar sendo, não mais aquela prática erótica de início, mas um amor tranquilo ao longo da vida, ela passa a ser uma ação de ódio. Isso vai crescendo por uma série de fatos. Ou traição de um ou de outro, ou mesmo o próprio desgaste intelectual, o próprio problema econômico que influencia na família, pode levar a uma situação de ódio. E quando leva a ódio, é o pior relacionamento que tem. Eu tive experiências dramáticas. Um dos casos, vou te relatar um caso que eu tive vivo, foi que um pai, ele ele se indispôs com a mãe, um confronto total, e ele era a parte pobre da família. A mulher era rica. Então o que ele fazia? Ele ia para a escola, pegava os filhos, punha os filhos no carro para levar para casa e sumia com os filhos. E ligava para a mulher e falava: se não me der tanto, eu não devolvo. Então o resultado virou uma extorsão. Quer dizer, veja bem, utilizar os próprios filhos para obter dinheiro. Né? Isso é horroroso. Filho. Pois é, fazer o sequestro do próprio filho. Né? Então, essa situação é mais comum do que a gente pensa. E isso, então, levado à família, aquele confronto permanente, quem é prejudicado é a criança. Porque os dois têm